A paz do Senhor para todos vocês. Eu quero trazer a palavra de Deus para vocês. Jesus, Ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. Há 2000 anos atrás, Jesus estava na terra. Jesus é Deus. E Ele foi para um deserto de Betsaida e lá se reuniu uma grande multidão. E Jesus viu que aquele povo estava sedento, o povo estava como ovelha sem pastor. Jesus então pergunta para aquela multidão, os seus discípulos, tem algumas coisas de comer? E os discípulos ficaram preocupados que não tinha nada, somente um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Um dos discípulos de Jesus falou: Senhor, temos aqui um menino que tem 5 pães e 2 peixes, o lanche do garoto estava ali. E Jesus então pegou aqueles 5 pães e 2 peixes e orou a Deus, e Deus multiplicou ali 5 pães e 2 peixes para alimentar ali aproximadamente, vamos botar assim, 25 mil pessoas, porque 5 mil, né? O oficial é 5 mil, podemos calcular mais ou menos isso. Um grande milagre, sem contar mulheres e crianças, foi 5 mil pessoas, né? Podemos fazer aqui uma soma, não sou Oswaldo de Souza não, mestre da matemática, mas por alto podemos dar uma pincelada, porque Deus ainda continua fazendo milagre. O primeiro ponto que nós aprendemos aqui é que Jesus no deserto, né, ele conhece a necessidade de todos nós. Ali Jesus viu que eles estavam como ovelhas sem pastor. Muitas vezes você olha para um lado, para o outro, você precisa ir ao lugar onde Jesus está. Você precisa ir ao lugar onde Jesus está, porque onde Jesus está, há fartura de alegrias. Algo acontece, porque Jesus é Deus. Então, quero dizer para você, o primeiro ponto que você aprende é que Jesus estará contigo nas horas que você mais precisa, e Ele conhece a sua necessidade. Primeiro ponto, Jesus conhece a sua necessidade. Segundo ponto, você precisa ter fé para que Deus possa efetuar o milagre na sua vida, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que se aproxima de Cristo tem que crer que Ele existe, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então tenha fé nele e Ele vai resolver a sua causa no deserto. 78, versículo de número 19 em Salmo está escrito: porventura poderá Deus preparar-lhe uma mesa no deserto? Essa é a pergunta, porque tem muita gente passando pelo deserto, lugar de sequidão, lugar de solidão, né? Lugar onde não transita ninguém, né? Mas quando você estiver sozinho, Deus vai providenciar aquilo que você precisa no seu deserto. Literalmente falando, deserto é um lugar que não tem como sobreviver, mas no deserto, no mundo espiritual, seja qual for, pode ser na saúde, na área da família, em todas as áreas da sua vida, Deus é o Deus que provê no seu deserto, ou no nosso deserto. Terceiro, Jesus disse: eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Na segunda vez, os discípulos de novo com a multidão encontrou Jesus, só que Jesus disse para ele: vocês não estão me procurando não porque eu fiz sinais dos 5 pães e 2 peixinhos no deserto, mas porque vocês se alimentaram dos 5 pães e 2 peixes do milagre. Tem muita gente que serve a Deus com um propósito de ter somente as coisas materiais, mas Jesus disse: eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Quem comer desse pão nunca morrerá. Então, meu querido, mas aonde, Gabriel, nós encontraremos esse pão? Jesus é o pão nosso. Jesus é o pão vivo. Jesus, ele deu a sua vida na cruz do Calvário, derramou seu sangue por mim, por você na cruz do Calvário. Ele disse: Pai, está tudo consumado lá na cruz. Expirou, morreu, mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Então, se você aceitar a Cristo como Salvador, você vai se alimentar desse pão. Gabriel, que pão é esse? É a palavra de Deus. Não só viverá o homem do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus é o pão quente. Para fazer o pão, o padeiro pega a massa,
o pão, bate no pão ali, né, que seria a massa, né, leva para o forno, né, e ele sofre aquele calor intenso. Então Jesus na cruz, ele foi amassado por Deus, né, por causa dos teus pecados, dos nossos pecados. Foi amassado, colocaram ele naquela fornalha lá dentro. Jesus foi queimado psicologicamente, queimado, né, na sua área física, através da crueldade dos homens. Mas Jesus foi até o fim naquela cruz, morreu e ressuscitou. Então Jesus, ele está vivo, ele é o verdadeiro pão que desceu do céu. Aceite esse pão, né? Se alimente desse pão, que é a palavra de Deus, porque Jesus disse que sem ele nada nós podemos fazer. Então Jesus é o verdadeiro pão que desceu do céu. Aceita Jesus como teu Salvador, né? Porque ele nos dá direito à vida eterna. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém.